Bom, dentro da questão palestina, vamos agora trabalhar a busca pela paz na região, algo que não está sendo fácil, né? Podemos dizer assim, nunca foi fácil. Bom, por quê? Porque os palestinos eles perderam o apoio dos seus vizinhos ao longo do tempo. Vamos lembrar, em 1970, a Jordânia com o comando com o Setembro Negro. Nos anos de 1979, o acordo entre Israel e Egito faz o Egito sair também do confronto. O Líbano está vivendo uma guerra civil, outro país que não tem como apoiar a questão palestina. Então eles ficam praticamente sozinhos. Além disso, o Iraque está vivendo uma guerra também nos anos 80. Então, na década de 80, os palestinos se sentem sozinhos. Então, o fato de você se sentir sozinho bate um certo desespero. Portanto, surgiu um movimento na Palestina chamado de Intifada. A Intifada 1 só passou a ser chamada de 1 depois que teve a 2. A palavra Intifada significa Revolução das Pedras. Então, um processo de desobediência civil de crianças, mulheres e velhos na Palestina. Então, essa criança tirando pedras contra esse tanque de guerra. Qual que é o significado disso? Bom, logicamente que não vai causar efeito nenhum em quem está no tanque de guerra. Mas a questão é, ele pode tirar uma pedra num tanque de guerra, mas pode tirar uma pedra na cabeça de um soldado. Que um soldado também não vai ser morto por uma pedrada. Ele está protegido, ele tem escudo, ele tem capacete, ele tem armas. Mas qual que é a estratégia? A estratégia é fazer com que essas crianças, mulheres e velhos sejam tidos como vítimas do processo. Ou seja, a estratégia é utilizar o poder da mídia ao seu favor. Porque se um soldado israelense reage a uma criança que lhe atira uma pedra, apontando a ele uma arma poderosa, então uma mulher, duas crianças sendo vítimas de um soldado. Portanto, a mídia espalha fotos como essa aqui, a mídia palestina, pelo mundo inteiro. E aí as pessoas vão sentir pena de quem? Do soldado que está ali fortemente armado ou das crianças que estão com medo atrás de uma senhora? Então essa foi a estratégia. Sendo assim, o que aconteceu? A ação do exército de Israel começa a sofrer críticas da opinião pública internacional. Isso vai levar Israel a chamar a ONP para conversações secretas. Então, por conta da intifada, começam as conversações secretas em 1990, 3 anos após uma situação de desobediência civil. E 3 anos depois disso, é assinado um acordo entre a ONP e o governo de Israel na cidade de Oslo, na Noruega. Então, 3 anos de diálogo para chegar a um acordo. Que acordo é esse? Foi assinado em 1993, chamado Acordo de Oslo, ou Paz em Troca de Terras. Quem vai dar a paz? Os palestinos que estão promovendo a desobediência civil. Quem vai dar terras? Israel, que tem o controle sobre elas. Bom, essa foto tornou-se uma foto histórica, em que o líder palestino Yasser Arafat, da ONP, apertou a mão do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, intermediado pelo presidente dos Estados Unidos da América, na época, o Sr. Bill Clinton. Então lembra bastante o acordo de Camp David, assinado entre Egito e Israel, agora entre Israel e a OLP. A primeira coisa que aconteceu foi que a OLP deixou de existir e no seu lugar passou a ter a ANP, a Autoridade Nacional Palestina, que passou a ter poder parcial e gradativo sobre a faixa de Gaza e a cidade de Jericó, que fica na Cisjordânia. Jerusalém não entrou no acordo, ou seja, considerada pelos judeus como capital indivisível de Israel. E os palestinos reivindicam sua porção oriental como capital da Palestina. Porém, a ONU determina que seja uma cidade internacional. Então, Jerusalém não entra na negociação do Acordo de Oslo. Esse é o Acordo de Oslo I, depois tem o de Oslo II, mas de menos importância. Esse é o mais importante. Então, o mundo acreditou que esse aperto de mão poderia ser o primeiro passo para a paz. Mas a paz não é tão fácil de ser alcançada. Essa Autoridade Nacional Palestina deveria provar a sua capacidade de organizar um Estado, o papel de um poder de policiamento, por exemplo. Então o que Israel quer? Quer tirar o seu exército de lá, porque o exército está sendo vítima de críticas internacionais. Portanto, vamos fazer com que os palestinos tomem conta dos palestinos.
e vamos tirar os nossos soldados que estão lá muitas vezes sendo alvo de armadilhas da mídia. Essa é a intenção israelense. Porém, nem todo mundo entendeu assim, tanto que 2 anos após esse fato, em 1995, ocorreu o assassinato de Yitzhak Rabin. Quem o matou? Um radical judeu chamado Yigal Amir. O nome dele pouco importa. O que interessa é a sua ideologia. É um radical. Ele não quer, assim como ele, tem muita gente em Israel que não quer nenhum tipo de conversa com os palestinos. Para eles, todo aquele território é território sagrado dos judeus e deverá ser. Yigal Amir faz parte de uma onda de neocionistas que foram viver em Israel após o fim da Guerra Fria. Muitos deles passaram a vida inteira vivendo em países socialistas onde não se era permitido o exercício da religiosidade. Então, essas pessoas acabaram tornando-se radicais, porque quando você é proibido de fazer alguma coisa, dá mais vontade para fazer. Então, vivendo na União Soviética ou na Polônia, você podia ser judeu, mas não podia, por exemplo, cultuar o Yom Kippur. Assim que cai o socialismo, muitos judeus que vivem nesses países vão embora para Israel e querem tirar todo o atraso de ficar rezando lá no Muro das Lamentações. E isso expôs, tá certo, uma divergência política em Israel entre os radicais do chamado Partido Likud, que é um partido religioso, e os moderados do chamado Partido Trabalhista. Com isso, ocorreu eleições em Israel para escolher um novo primeiro-ministro. Quais são os candidatos? Benjamin Netanyahu e Shimon Peres. Israel é um parlamentarismo. Então, o primeiro-ministro ele é escolhido pelo parlamento. O parlamento é eleito pelo povo. Então, o povo elegeu representantes que vão escolher o primeiro-ministro. Mas o resultado das eleições foi favorável aos radicais. Quem venceu foi Benjamin Netanyahu. O que ele faz enquanto primeiro-ministro? Ele implanta colônias de judeus radicais na Cisjordânia. Ou seja, um território que deveria ser entregue para os palestinos, foram criadas lá colônias de judeus radicais. Ou seja, os palestinos se sentiram traídos pelo Estado de Israel. Se fosse uma vitória de Shimon Peres, provavelmente ele daria sequência à proposta de Rabin, ao acordo assinado por Rabin. Mas Netanyahu é de uma outra corrente política e ideológica. Essa divergência política em Israel vai continuar. Por quê? Em 1999, cai o governo de Netanyahu, quem assume o poder é Ehud Barak, moderado. Governa por 2 anos. Em 2001, quem assume o governo é Ariel Sharon, um general radical. Em 2005, quem passa a governar é Ehud Olmert, um moderado. Mas governa por 4 anos e quem passa a governar desde 2009 é novamente ele, Benjamin Netanyahu, que está até hoje, digamos, no controle político de Israel. Os palestinos, por sua vez, ficam um tanto quanto sem saber o que fazer, porque a alternância de poder em Israel causa divergências entre os palestinos. Portanto, tem um grupo moderado, liderado por Arafat, que é chamado de Al-Fatah, que quer dizer a maioria, e tem um grupo extremamente radical chamado de Hamas, fundado pelo Sheikh Ahmed Yassin Youssef, extremamente radical. Então, essa figura aqui, certo? Criou uma ala lá entre a OLP de pessoas radicais que não querem nenhum tipo de negociação com Israel e dizem que Arafat é uma marionete de Israel, que querem um estado de beligerância, querem retomar todos os territórios que um dia pertenciam ao povo palestino. Algo muito difícil de acontecer. Pois bem, então a Intifada 2 é quando, no ano de 2000, tem uma retomada de atos terroristas contra, certo, o governo israelense, contra o exército israelense, por meio de ação de grupos palestinos radicais do Hamas. E o exército israelense reprime, obviamente, todas essas ações. Então, a represália do exército de Israel contra palestinos na faixa de Gaza e Cisjordânia. Arafat fica enfraquecido no poder da Al-Fatah, na liderança da ANP. Ou seja, ele era o sujeito que havia assinado o acordo, mas o acordo não foi cumprido. Então, para muitos palestinos,
ele é um perfeito idiota que foi enganado por Israel. Ou seja, a situação volta a ficar muito complicada. Em 2002, uma atitude um tanto quanto impensada, mas o primeiro-ministro Ariel Sharon iniciou uma obra, a construção de um muro na Cisjordânia. Essa linha vermelha é o projeto de construção do muro, e essa linha verde é a fronteira entre Israel e Cisjordânia. Observe que o muro entra muitas vezes naquilo que deveria ser entregue para os palestinos. Então aqui tem o que? Tem assentamento de judeus radicais. O mundo conviveu com o muro durante a Guerra Fria, quando ele caiu, o mundo comemorou. E agora, alguns anos mais tarde, vem um primeiro-ministro israelense com a proposta de construir um muro que não traz segurança para ninguém, como mostra a charge, a pobre da pomba da paz aqui, trazendo uma mensagem de paz com bandeira branca, atingida por um tiro vindo do lado israelense. Uma atitude um tanto quanto radical e contra um processo de entendimento, tá certo? Bom, então sobre esse assunto era o que eu teria para passar para vocês. Espero ter contribuído e na próxima aula a gente finaliza dando aí os últimos acontecimentos agora, recentemente, em Israel e Palestina. Ok? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.